Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher, Noemi. E Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth. E viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram. De modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez pedimos a unção, a presença do teu Espírito no nosso meio, nos usando, falando conosco, encontrando lugar em cada mente, em cada coração com a tua palavra, nos abençoando, como só o Senhor pode fazer, para a tua glória mesmo, para o nosso bem, para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. O que é amargura? O que seria, como você definiria amargura? Etimologicamente, a palavra amargura vem de amargo. E, figuradamente, significa, assim, uma tristeza ressentida, um desgosto, uma angústia, uma aflição, uma agrura, um dissabor. Pessoas que ficam desgostosas com a vida. E ficam geralmente desgostosas com a vida por uma de 2 razões. Ou por um bem que esperavam que acontecesse, mas não aconteceu, ou por um mal que não esperavam que acontecesse na sua história de vida, e acaba acontecendo. Acaba acontecendo como aconteceu aqui na história dessa mulher hebreia, chamada Noemi ou Noemi, que migra da sua terra natal, Belém Efrata, para uma terra próxima, chamada Moabe, junto com seu marido Elimeleque e 2 filhos, Malom e Quilion. A razão é porque em Belém, que outrora fora chamada Efrata, por isso falar de Efrata ou Belém, você está falando da mesma coisa. E Belém significa casa do pão ou do alimento, chegou fome. Ironicamente, a casa do pão ficou sem pão. Então, é uma migração puramente por razões econômicas, por razões de sobrevivência.
O problema é que eles tentam escapar de uma desgraça iminente e acabam caindo em outra. Porque quando eles chegam em Moabe, a terra para a qual eles imigram, o marido de Noemi, o Elimeleque, a Bíblia não diz quanto tempo depois, morre. Não diz a causa, não diz o tempo, não diz o porquê, ele simplesmente morreu. Eles permanecem ali e talvez a Noemi experimente o seu primeiro desgosto, que é viver sozinha com os filhos numa terra estrangeira e não ter a presença do marido no casamento dos dois filhos, porque eles se casam com mulheres moabitas. O problema é que se passa um tempo, aqui o texto vai dizer 10 anos, e os dois filhos também morrem. Ela agora não está apenas só de marido, ela está só de filhos, com apenas as suas noras, Orfa e Ruth. E se essa hoje já seria uma situação complicada, uma situação difícil, nesse tempo aqui em que ela está, nessa cultura, era assim uma situação simplesmente desoladora. Desoladora, devido às poucas possibilidades escassas que uma mulher sem marido tinha para sobreviver. E não é uma mulher sem marido, são 3 mulheres sem marido. De forma que, quando ela retorna à sua terra natal, Belém, as mulheres ali têm dificuldade de reconhecê-la. E perguntam assim, será que esta é a Noemi? Aquela que a gente conheceu? Talvez os sofrimentos dela marcaram o seu rosto. Sofrimento marca. Como marcou Jó. A gente não sabe, o fato é que ela responde assim, não me chamem mais Noemi, mas me chamem amarga, porque o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. É essa a expressão. O Senhor descarregou, pesou a sua mão sobre mim. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa amarga? Ou você está ficando devido àquilo que não aconteceu e você queria que tivesse acontecido? Ou por aquilo que aconteceu e você nunca quis que tivesse acontecido? Você está ficando uma pessoa amargurada com o passar do tempo? Quais são as razões da tua amargura? O que a gente precisa saber e aprender a fim de atravessar os nossos dias de amargura sem necessariamente nos tornarmos amargos, amargas? O que a gente precisa saber nesses dias para que a gente os atravesse e saiamos do outro lado não amargos? Amargas, que não será proveitoso nem para você, nem para ninguém. Então, primeiro, saiba que nos teus dias de amargura, coisa que todo mundo pode viver e passar, Deus nos guia. Deus nos guia. Porque Ele não está alheio ao nosso sofrer. Ele é o nosso pastor que se importa.
e que no tempo certo, no tempo oportuno, se levantará e se moverá em nosso favor. Por isso que é necessário discernir o seu mover, para andar junto, porque ele é o pastor que está guiando. E parece que Noemi, apesar da sua amargura, desenvolveu essa capacidade de discernir os movimentos do Senhor, porque quando ela fica na rua da amargura, como dizem, ela não sai desesperada para sua terra natal, pedindo então que Deus venha consertando as coisas que porventura ela vá se atrapalhando no caminho em fazer. Mas ela só parte de volta à sua terra natal quando ela ouve, versículo aí de número 6, quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, dando-lhe pão, então decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela não saiu assim, eu vou e o Senhor me abençoa. Não, esperou. Quando ouviu falar da visitação do Senhor, opa, pode ser um sinal. Pode ser um movimento. E quando ela chega em Moabe, com a sua nora Ruth, que decidiu permanecer com ela, ao contrário de Orfa, porque a Noemi despede as duas, a Ruth que decide ficar com ela. Quando ela chega com a sua nora lá em Belém, chega um dia que a Ruth diz o seguinte, olha, eu vou sair para tentar colher trigo. Porque havia uma lei que dizia o seguinte, que no dia da colheita, os ceifeiros, eles podiam passar pela colheita, colhendo o produto da terra uma vez. Uma vez. O que ficasse para trás, o que caísse no chão, o que ficasse no pé, tinha que ser deixado para os pobres. E então, a Ruth, sabendo disso, ela disse para Noemi, olha, eu vou respigar trigo. A Noemi falou, vá, minha filha. E ela vai. Ela poderia ter caído em qualquer lavoura, mas ela foi parar justamente na lavoura de um tal de Boaz, que era parente de Noemi e, de acordo com a lei, um dos seus resgatadores. Coisa que mais para frente a gente ainda vai tentar explicar. O capítulo 2, versículo de número 3, vai dizer assim, ela foi, a Ruth, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. A questão lá da lei. E aí o texto vai dizer o seguinte, por coincidência, ou por acaso, ou ocasionalmente, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E esse Boaz é generoso, é bondoso com Ruth. Ele diz para os ceifeiros, deixe ela colher, não a impeçam. De forma que quando ela chega em casa, com 16 litros colhidos, coisa que era quase que impossível para um dia, de quem respingava, a Noemi olha para aquilo e diz, mas onde foi que você foi respigar trigo? E a Ruth diz assim, pois é, então, foi numa terra de um homem aí chamado Boaz. E quando a Noemi ouve isso, ela não interpreta isso como uma coincidência, como um acaso, mas ela louva a Deus. Ela bendiz a Boaz e louva a Deus, dizendo assim, aquele que não abandona nem os vivos nem os mortos, porque ela já se sentia morta, sem perspectiva de vida. Ela interpreta isso como
Um mover de Deus, tanto é que ela aconselha assim a Ruth, olha, não vá colher em outra lavoura. Fique aí mesmo, colhendo na lavoura dele, porque inclusive ele falou para os moços não importunar a moça. Ela entende que ali é uma ação divina, é uma providência, é um dirigir de Deus, ou seja, interessante. Ela nem anda na frente de Deus, mas também não fica para trás. Ela nem anda na frente de Deus, depois pedindo para Deus vir abençoar o que ela está fazendo, ou consertar o que ela está quebrando. Mas também, quando ela percebe que Deus está caminhando, ela vai junto. Ela faz a partir do que Deus faz junto com Deus, em resposta a Deus. Porque tem o tempo certo para fazer as coisas. Fazer ou tentar fazer quando Deus não está fazendo é perda de tempo. Perda de tempo. Você vai perder mais tempo consertando do que fazendo. Agora, não fazer quando Deus está fazendo é perda do tempo. Certo? Oportuno para fazer as coisas. O kairos. A hora certa. É agora. É esse o momento. Por isso, quando você estiver atravessando dias de amargura, é muito importante você orar. E você pedir discernimento a Deus. Senhor, me ajude a discernir o que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor não está fazendo. E quando? Para que eu te siga. Porque ainda que Deus, em certos momentos da vida, nos conduza por um vale de amargor, ainda assim, Ele está nos conduzindo para as águas tranquilas e pastos verdejantes, como o nosso pastor. É o que diz o Salmo 23, 2. E se você ouvir essa recomendação, vai ser proveitoso para você. Vai ser proveitoso para a tua vida. Segundo, nos dias de amargura, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Olha só, eu vou ler para você, pode ficar tranquilo, vou ler para você Romanos 8, 38 a 39, presta atenção, porque depois a gente vai comparar com uma outra fala. Às vezes a gente fica esperando que Deus cuide de nós por meio de anjos. Coisas assim, sobrenaturais. Mas olha só. Pois tenho certeza, Paulo dizendo, Romanos 8, 38 a 39, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades, nem celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Agora, perceba o que a Ruth diz para Noemi. Quando esta diz às suas noras, olha, voltem para as suas casas. Eu não posso mais gerar filhos para que casem com vocês.
Olha só o que a Ruth responde para ela, capítulo 1, versículo 16. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Paulo diz lá em Romanos que nada vai nos separar do amor de Deus, e a Ruth diz para Noemi que nada vai separar ela dela. Não é que a Ruth é a personificação de Deus para Noemi, mas que Ruth é um instrumento de Deus para cuidar de Noemi. Deus cuida de nós nos dias de amargura, por meio, sabe do quê? De pessoas. Pessoas. Às vezes que estão dividindo conosco o mesmo teto. As mais próximas. Aquelas talvez que você nem note. Como Deus cuida de você por meio dela. Por meio dele. E por que é importante lembrar disso? Principalmente nos dias de amargura. Porque às vezes, por causa da nossa amargura, a gente trata estas pessoas que Deus está colocando na nossa vida, no nosso caminho, perto de nós, para cuidar de nós, demonstrar o seu cuidado, ao invés de com doçura, com amargura. Ao invés de as tratarmos bem, as tratamos mal. Ao invés de sermos gratos por elas, somos ingratos. Ao invés de a reconhecermos e expressarmos a elas o quanto nós reconhecemos como Deus nos abençoa por meio delas, nós só as criticamos. E depois não sabemos por que elas estão amargas conosco. Ficaram amargas, não eram amargas. Como uma moça uma vez disse, eu só o ajudo e ele me trata assim. Amargo. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 15, vai dizer assim, olha. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura. Tem raiz de amargura? Olha o que diz. Brotando, vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Amargura contamina. Uma raiz amarga só produz fruto amargo. Tem que cortar. Cortar a raiz de amargura. E olha interessante, Efésios 4:3. Vai colocar a amargura junto com a cólera, a ira, a gritaria e blasfêmia. Diz assim Paulo, Efésios 4:31, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas. Eliminadas.
tiradas, removidas, cortadas do meio de vós, assim como toda maldade. Deus não quer ninguém cultivando amargura. Ninguém. Porque a amargura tem o seu fruto. Mais amargura. Não só para quem a cultiva, mas para quem convive. Terceiro, nos dias de amargura, Deus nos usa. Deus quer nos usar. Mesmo nos nossos dias de amargura, aqueles dias que você diz assim, mas também agora não quero fazer mais nada. Nada dá certo. Estou amargo. Ninguém merece. Estou amargo. Ninguém reconhece. Estou amarga. Ah, pelo amor de Deus. Tem gente que cultiva a amargura, que é uma pessoa amarga, ou porque ela queria ter sido algo e não foi, ou foi e não é mais. E aí fica cultivando amargura em relação ao passado e desesperança em relação ao futuro. E não aterriza no presente para ser aquilo que Deus a chama. Para ser e fazer nesse novo tempo. Nessa nova condição. Nessa nova fase de vida. Porque ainda é vida. É vida. Então viva. Veja, a Noemi ela mesma se diz, eu saí dessa terra aqui ditosa e fiquei amarga. Porque ela sai com uma família, ela sai com um marido, ela sai com 2 filhos. Meio que família doriana, sabe? Família alegre. E ela fica amarga pelo que aconteceu. Agora ela não é mais nem mais mãe e nem mais esposa. Mas ela continua sendo sogra. E Deus a chama para desempenhar agora, nessa nova fase, nesse novo momento, um outro papel. O papel de conselheira. E ela desempenha esse papel agora de conselheira, não apenas baseado nos seus discernimentos espirituais, mas ela desempenha esse novo papel que Deus está dando para ela nessa nova fase de vida, ainda que uma fase difícil, de amargor. Ela desempenha essa nova fase baseado também na sua experiência acumulada de vida e no conhecimento que ela tinha de 2 coisas: da cultura e das leis do seu povo. Porque quando ela percebe, ela discerne assim algumas coisas, ela chega depois no capítulo 3 para Ruth e diz assim: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro. Em algumas versões está descanso. Ou seja, vou procurar para você um casamento que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é o nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Ou seja, ela sabia que era costume dos donos de lavoura, no dia da colheita, depois que terminaram todas as colheitas, estava tudo estocado, ensacado, os donos dormiam esse dia lá junto à produção para evitar que elas fossem roubadas. Então, a Noemi discerniu que estava
começando a acontecer o interesse de Boaz pela Ruth. Sabia da lei do seu povo, que ele era o resgatador. E sabendo do costume, da cultura, que era a noite dele dormir na eira, ele diz assim, versículo 3. Olha só o conselho. Agora lava-te, perfuma-te. Olha a experiência de vida aqui. Veste a tua melhor roupa. Então não vai lá com uma camiseta furada, não. A melhor roupa. E desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar, depois entrarás, descobrirás os pés dele, te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Ou seja, o conselho foi, vá pedi-lo em casamento. Vá lembrá-lo do dever dele de ser o resgatador, de acordo com o que está na lei do nosso povo. Respondeu-lhe Ruth, farei tudo o que está me dizendo. Nora obediente essa. E desses conselhos, de fato, surgiu um casório. Um casório que foi descanso, não apenas para Ruth, como a gente já explicou, no contexto daquele tempo, era importantíssimo para a segurança das mulheres o casamento, mas foi também um descanso para a própria Noemi. Então, por que a gente precisa se abrir para o novo? Que Deus nos chama para sermos e fazermos, ao invés de ficarmos presos naquilo que passou, que não volta mais. Por que a gente precisa estar abertos, dispostos ao chamado de Deus para o hoje, para o agora, para o novo momento, para a nova fase, para aquilo que Ele nos chama a sermos e fazermos agora na vida? Por quê? Porque isso vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para você. Se abrir para a vontade de Deus para o teu hoje. Você ser e fazer o que Deus está te chamando para você ser e fazer hoje. Porque mesmo nos dias de amargura, o que a gente plantar, uma hora a gente vai colher. Não é isso que Paulo diz? Que façamos o bem em todo tempo. Todo tempo. Não é só quando a gente se sente bem. Façamos o bem em todo tempo, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então não se desanime. Continua plantando, continua servindo. Continua fazendo o que Deus te chamou para você ser, o que Deus te chamou para você fazer, porque você ainda vai colher. O bem que é plantado em cada tempo. E esse bem que você vai fazer não vai ser só bem para você, vai ser bem para outros. Porque olha só o que o Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1, 3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação para os amargurados de espírito, que nos consola em toda a nossa tribulação. E para quê? Para a gente só ficar consolado? Para a gente guardar a consolação só para nós mesmos? Não. Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus, na tua amargura, Ele te visita, Ele te consola,
Ele te chama para você fazer o bem e te faz bem. Mesmo na sua amargura, Deus quer te fazer um instrumento do bem. Ele te faz bem para você fazer o bem, e esse bem faz bem para você e para outros também. E quarto, nos dias de amargura, Deus, além de te guiar, além de cuidar de você, além de te chamar, te usar, Ele ainda te abençoa. Com bênçãos que não são só para o teu presente, são bênçãos para o teu hoje e também para o teu amanhã. E aqui, aí a gente precisa entender duas leis desse tempo. Uma, a do resgatador, e a outra, do levirato. A do resgatador dizia o seguinte, que se um homem morresse, ou melhor, se um homem, devido ao infortúnio da vida, tivesse que vender as terras da família, porque lembra, quando o povo entra lá em Canaã, Josué divide a terra, as tribos e famílias, aos clãs. Cada família ganhou uma porção de terra, suficiente para ter um curral, a fim de que essa família tivesse carne, ovos, leite, suficiente para ter uma plantação, a fim de que tivesse verdura, legumes, e espaço suficiente para ter pomares, para ter frutas. E, lógico, a casa. Era a garantia de uma vida minimamente digna. Só que a vida é dinâmica. E aí, devido a uma intempérie, se alguém tivesse que vender a propriedade da família, tinha a lei do resgate, que dizia que o parente mais próximo poderia e tinha o direito de ir e resgatar essa terra. Comprá-la de volta. Não precisando então esperar o ano do jubileu, quando todos os terrenos eram devolvidos às famílias de origem. Só que era de 50 em 50 anos isto. Isso era feito para que cada nova geração tivesse a mesma chance de começar a vida e viver a vida. Então essa era a lei do resgate, do resgatador. Aí alguém pergunta assim, tá bom, mas e se essa pessoa que teve que vender a propriedade da família, se essa pessoa não tiver filhos, ou seja, não vai ter uma nova geração? Então, essa propriedade pode passar a outra família? Aí tinha a lei do levirato. A lei do levirato dizia o seguinte, que se a pessoa, por exemplo, morresse sem deixar filhos, porque ela ainda, se estivesse viva, podia ter filhos. Mas se ela morresse sem ter deixado filhos, então esse mesmo resgatador, esse mesmo parente mais próximo, tinha o dever de se casar com a viúva e gerar filhos que seriam contados como filhos do falecido, a fim de que esses filhos pudessem herdar as terras do pai. O Boaz não era o parente mais próximo, mas se você ler a história, o parente mais próximo, quando ficou sabendo, você, de acordo com a lei, precisa ir lá comprar as terras da Noemi. Eu compro, pode deixar que eu compro. Pois é, então, só que comprando as terras dela, tem também a lei do levirato. Você precisa casar com Ruth para gerar os descendentes do falecido. Não, então não quero não. Então resgata você. E o Boaz, então, chama lá os anciãos da cidade, a porta da cidade, e tinha um costume interessante, que era tirar o sapato. Então o outro lá tira o sapato, entrega para o Boaz, dizendo, estou passando aí o meu direito para você, e o Boaz então faz tudo isso. O Boaz não apenas
compra as terras da Noemi, mas se casa com Ruth. E desse casamento com Ruth, surge Obed, que é filho de Boaz com Ruth, mas de acordo com a lei, é filho do Malom que faleceu e, portanto, herdeiro das terras de Noemi. De forma que Noemi, então, não vai ficar desamparada, nem no presente e nem no futuro. E é por isso que o livro termina, olha só, versículo 13 do capítulo 4, assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, o Senhor permitiu que ela engravidasse, Deus aprovou, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. E se a gente fosse imaginar que essa história é um filme, a última cena seria com Noemi tomando um menininho, Obed, colocando no seu colo e cuidando dele. E de fato é assim. Versículo número 16. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. Por quê? Porque era a bênção de Deus para ela, para abençoar tanto o seu presente quanto o seu futuro. Então eu te pergunto, qual é a bênção que Deus está hoje te confiando? Hoje. E como você tem cuidado dela? Como você tem cuidado dela? Por quê? Porque essa bênção que Deus está te dando hoje, ainda que pareça talvez pequena demais aos teus olhos, como uma criancinha, como talvez tão pequena como uma semente, não pise nela, não a despreze, não a descarte, não a jogue fora, porque ela pode ainda se tornar uma árvore, cujos frutos abençoarão você e os teus, tanto no seu hoje, quanto no seu amanhã. Não é o que diz Zacarias 4:10? Quem é que despreza os dias das coisas pequenas? Não despreze os dias das coisas pequenas. Se Deus está colocando na sua mão ainda algo que você acha pequeno, cuide bem, que pode ser uma grande bênção para o seu hoje, como para o seu amanhã. Não despreze o que Deus coloca na sua mão. Sabe, irmão, qualquer um de nós, para não falar todos nós, uma hora ou outra, pode passar sim por dias de amargura. Mas ninguém precisa terminar amargo os seus dias de amargura, porque nesses dias de amargura, Deus age em nosso favor, de modo que esses dias de amargura são uma travessia, não uma morada. Então não fique neles.
Interessante que o livro vai terminar com uma genealogia que começa em Pérez, que é o ancestral dos belemitas, e vai até Davi, que se tornou rei de todo Israel. Quem sabe o Novo Testamento sabe que essa genealogia continua e vai terminar em quem? Em Jesus, o Rei dos Reis, Rei de todos os povos, em cuja genealogia uma moabita de nome Ruth está. E aí alguns enxergam aqui uma analogia, que assim como Deus usou a Ruth para conduzir Noemi dos seus dias de amargura para o seu dia de descanso, Deus usou Davi para conduzir o povo das suas lutas até o seu reino unido e de paz, porque foi no reinado de Davi que Israel mais teve prosperidade e descanso. Depois seguindo também nos dias de Salomão, assim também Jesus pode conduzir a todos, qualquer um, inclusive eu e você, dos nossos dias de amargura até dias de descanso, nele, nessa vida, e em Deus no céu. Então tenha esperança. Deus está preparando coisas boas para você lá na frente. Deus prepara futuro. Tenho planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Então, atravesse os teus dias de amargura, mas não fique neles. Com essas verdades em mente, vai atravessando cada dia. Deus vai me guiar. Deus está cuidando de mim. Deus, inclusive, quer me usar muito ainda. Deus está me abençoando com bênçãos que é para o hoje e vai chegar até o amanhã. Em nome de Jesus. E vai caminhando, até que chegue aquela promessa que está em Apocalipse 21:4, e que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Ou seja, nada mais que causa amargura. Que assim seja, irmãos. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém.